Na abertura da cimeira do G20 em Bali, o presidente indonésio pede fim da guerra na Ucrânia e diz que não devem permitir que o mundo caia noutra guerra fria. O presidente ucraniano visita Kherson no rescaldo da retirada russa e fala no início do fim da guerra. Kremlin diz que a cidade ainda faz parte da Rússia. Chefes da diplomacia da União Europeia discutem novas sanções ao Irão. Em causa estão a ajuda militar à Rússia e a repressão das manifestações. Chefes da diplomacia da União Europeia debateram a tensão entre Itália e França por causa da crise migratória. Se a guerra não acabar, será difícil para o mundo seguir em frente. Palavras do presidente indonésio referindo-se à invasão russa da Ucrânia no arranque do G20, que decorre em Bali. Não devemos dividir o mundo em partes e não devemos permitir que ele caia noutra guerra fria, frisava Joko Widodo. Avisos que Vladimir Putin não ouviu, já que a Rússia se faz representar pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, Sergei Lavrov. Enquanto o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, continua determinado em persuadir as maiores economias do mundo a isolarem mais ainda e em termos diplomáticos e económicos a Rússia, o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, dizia já esta terça-feira que é preciso aumentar a pressão sobre Moscovo e sobre a China, que mantém uma posição de não condenar a invasão russa. Foi exatamente com o presidente chinês que o seu homólogo francês Emmanuel Macron se sentou à mesa. Para o chefe de Estado gaulês, o combate às alterações climáticas é provavelmente a questão mais importante a ser debatida nesta cimeira, mas a guerra na Ucrânia não pode ser esquecida. Por seu lado, Xi Jinping fica-se por um apelo à defesa dos princípios da independência, autonomia, abertura e cooperação entre os dois países. Ainda que as posições não sejam todas consensuais e mesmo com a Rússia presente, espera-se que seja redigida uma declaração final na qual a maioria dos membros do G20 condenem a agressão da Rússia à Ucrânia. Na Indonésia, e para garantir a segurança da cimeira, há 18 mil militares e polícias nas ruas. Em Kherson canta-se vitória, mas a realidade começou a trazer à tona muita tristeza. A visita surpresa do presidente ucraniano à região retomada por Kiev às forças russas provocou um misto de emoções. Volodymyr Zelensky diz que a libertação da cidade no sul do país é o início do fim da guerra. Não foi tão agradável quando viu o número de casas destruídas, o número de cafés destruídos. Foi isso que a Federação Russa fez no nosso país. Mostrou ao mundo inteiro que pode matar. Mas todas nós, as nossas Forças Armadas, a nossa Guarda Nacional, os nossos serviços de inteligência, mostramos que é impossível matar a Ucrânia. O Kremlin insiste que Kherson ainda faz parte da Rússia, apesar da visita de Zelensky e da saída das tropas de Vladimir Putin. Não comentamos esta visita. Sabemos que é território da Federação Russa. Já o secretário-geral da NATO fez comentários. Em Haia, Jens Stoltenberg lembrou que é importante ter cautela. Os próximos meses serão difíceis. O objetivo de Putin é deixar a Ucrânia ao frio e às escuras este inverno. Por isso, devemos manter o curso. A retirada das tropas russas deixou a nu um rasto de destruição em infraestruturas críticas, um pronúncio de dias difíceis pela frente, apesar de, nesta fase, a alegria deixar quase todos indiferentes ao frio de rachar. Há uma nova ronda de sanções europeias ao Irão que se prepara. A repressão das manifestações contra o regime teocrata de Teherão, a par do papel que o país está a ter na ajuda militar à Rússia na guerra da Ucrânia, está a levar a União Europeia a voltar atrás na política que até há pouco tempo era de desanuviamento. Na reunião dos chefes da diplomacia dos 27, o alto representante da política externa da União Europeia, Josep Borrell, insistiu na ajuda que o Irão está a dar à Rússia. Insistimos para que o Irão pare de fornecer à Rússia armas que são usadas para cometer atrocidades contra o povo ucraniano, o que é uma clara violação das resoluções do Conselho de Segurança da ONU.
Em causa está sobretudo o fornecimento dos chamados drones suicidas que a Rússia tem usado nos últimos meses em ataques na Ucrânia. As relações entre a União Europeia e o Irão voltam a azedar também devido à repressão das manifestações. Desde que começaram os protestos no seguimento da morte de Mahsa Amini há 2 meses, 326 pessoas foram mortas, segundo a ONG Human Rights Watch, e mais de 2.000 enfrentam julgamentos que podem levar à aplicação da pena de morte. O destino do Ocean Viking, embarcação que salva pessoas em apuros nas rotas migratórias irregulares, esteve na origem de um sério incidente diplomático. O navio de uma organização não governamental viu recusada a atracagem num porto italiano e foi redirecionado para a cidade francesa de Toulon, onde desembarcou 230 pessoas. O tema acabou na agenda da reunião dos ministros dos negócios estrangeiros da União Europeia, segunda-feira, em Bruxelas. Colocámos a questão da migração em cima da mesa porque é um problema europeu. Não é um problema entre Itália e França ou entre Itália e Alemanha. Tenho sido muito claro. Tenho argumentado que para nós o problema tem de ser enfrentado e resolvido a nível comunitário. O governo italiano, agora chefiado pela líder da extrema-direita, pede um código de conduta para os navios de voluntários. Grécia, Malta e Chipre juntaram-se ao Executivo de Roma numa declaração conjunta que pede um mecanismo eficaz, justo e permanente de partilha de encargos, ao nível da União, para a gestão de requerentes de asilo e imigrantes que chegam por via marítima. A lei internacional dita que as pessoas em risco de naufrágio sejam levadas para o porto mais próximo do local de resgate. Itália costuma estar nessa posição, dadas as rotas migratórias com origem no Médio Oriente e no Norte da África, mas negou o pedido do Ocean Viking. Uma decisão criticada pela Comissão Europeia e pelo governo francês. Denunciamos uma decisão unilateral, inaceitável, ineficaz e injusta, tomada pelo governo italiano e que necessita de uma resposta europeia. O governo francês suspendeu a participação num programa voluntário de relocalização de requerentes de asilo. Criado pela Comissão Europeia, o programa tem a participação de 18 Estados-membros e visa diminuir a pressão sobre os países da União Europeia mais próximos das rotas migratórias. Entretanto, um telefonema entre os presidentes italiano e francês acalmou a crise bilateral. O mundo atingiu a marca das 8.000 milhões de pessoas e o crescimento global da população não vai parar. A distribuição é desigual, com mais de metade da população mundial a viver na Ásia. A professora de Demografia, Raya Mutarak, diz que as emissões de gases com efeitos de estufa têm a ver com os rendimentos e não com a distribuição da população. Adianta ainda que os primeiros 10% em termos de riqueza líquida são, na realidade, responsáveis por cerca de 50% das emissões de gases com efeitos de estufa e representam apenas 770 milhões de pessoas em todo o mundo, enquanto que os últimos 50%, que representam aproximadamente 4.000 milhões de pessoas no mundo, só emitem 12%. A relação entre a atividade humana e as alterações climáticas está provada há muito tempo. O impacto ambiental do crescimento populacional vai depender de quantos somos. As estimativas variam desde um pico populacional de aproximadamente 9.000 milhões até mais de 12.000 milhões, por volta de 2100. Mas tudo vai depender dos comportamentos, se vão agravar ou abrandar o aquecimento global, com alguns países a terem mais responsabilidades do que outros. A professora diz ainda que a humanidade precisa de melhorar no que diz respeito à igualdade de acesso aos recursos. Os países menos desenvolvidos não só carecem de recursos, como são também os mais afetados pelas alterações climáticas, têm menor capacidade financeira para fazer face às consequências. O painel intergovernamental para as alterações climáticas prevê que cerca de 3% da população mundial seja deslocada até 2050 e estas migrações forçadas em grande escala poderão comprometer grandemente os esforços de desenvolvimento. E isto mesmo que seja respeitado o limite estabelecido pelo Acordo de Paris, abaixo de 2 graus Celsius na temperatura média global. Os cientistas deixam o alerta que os cenários extremos a nível de temperatura não devem ser excluídos.